Então diz assim a palavra do nosso Deus, Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Meus irmãos, amada igreja, existe um livro muito bom, recomendo todos a leitura deste livro, ou aqueles que são amantes de filme, veja então o filme, caso você não se agrade tanto de ler. Esse filme ou livro se chama As Crônicas de Nárnia. Filme excelente, e eu me refiro ao primeiro filme, ou o primeiro volume deste livro, que é uma série, quando fala do leão, a feiticeira e o guarda-roupa. O autor desse livro é o teólogo C.S. Lewis. E o interessante deste livro é a sua história. Ele é um livro de ficção, e neste livro ele narra a história de 4 crianças. Essas 4 crianças, elas vivem uma grande aventura, aonde esta aventura começa quando eles entram dentro de um guarda-roupa. Do outro lado do guarda-roupa, ao invés de entrar e ver as roupas ali, eles entram numa terra mágica, chamada Terra de Nárnia. Eles passam ali muitas aventuras. Mas o mais incrível deste filme é que todos os acontecimentos e as personagens desse filme, eles de alguma maneira, eles vão simbolizando personagens da narrativa bíblica. Por exemplo, Cristo, neste livro, ele é representado por Aslan, que é um grande leão, um dos personagens principais deste filme. E aí, interessante também, né, que tem um momento, uma cena, onde tem um castor que ele está ali guiando aquelas crianças, e aí ele vai contando a respeito de Nárnia, como aquela terra é maravilhosa, como ela é protegida, como ela é guardada. Apesar de existir os vilões, existe um leão, que ele é o rei de Nárnia. E aí começa a falar de como aquele leão, ele é forte, como ele é poderoso. Então essa conversa sobre leão começa a gerar medo nas crianças. E aí elas fazem a seguinte pergunta: mas é seguro? Ele é seguro? É seguro estar com ele? É seguro andar com este leão? E aí o castor responde: claro que não, mas ele é bom. Ele responde assim: claro que não é seguro, por ele ser um leão, ele é forte, ele é poderoso, mas mesmo assim ele é bom. Ele é bom. E é interessante, meus irmãos, que quando lemos a Bíblia, o texto que nós lemos na noite de hoje fala exatamente sobre isso. Ele mostra 2 facetas do Senhor. Fala do temor do Senhor e também como ele abençoa o seu povo, ou seja, a sua bondade. Então, meus irmãos, esses versículos aqui, este salmo, fala então sobre o temor de Deus e como ele promete abençoar aqueles que o temem. E é interessante que quando nós pensamos em temor do Senhor, nós olhamos para o cristão, para o Filho de Deus, e vemos que isso está presente no coração dele. Aquele que é verdadeiramente cristão, aquele que ama a Deus, ele teme ao Senhor. É como se fosse 2 realidades presentes em um mesmo coração. No coração do crente há o temor a Deus,
mas também o amor por Ele. Como que funciona isso? Ao mesmo tempo, os cristãos, eles olham para as promessas de Deus e o amam, e ficam irradiados de alegria. E ao mesmo tempo, esses mesmos cristãos, eles olham para as ameaças que Deus faz em sua palavra e o temem. É assim que eles acreditam. Um grande autor, ele resume da seguinte maneira essa ideia de temor ao Senhor. Ele diz assim: o temor do Senhor é a reverência afetuosa, profunda, pelo qual o Filho de Deus se curva humildemente e de forma cuidadosa perante a lei de seu Pai. O Salmo 128 fala que quando há esse temor no nosso coração, Deus, Ele promete nos abençoar. Nós vemos as bênçãos advindas do temor do Senhor. E quando nós olhamos para todo o livro dos Salmos, ele repete esta ideia várias vezes. Ele fala que é bom andar no temor do Senhor, é bom andar nos mandamentos do Senhor, amando e obedecendo às leis de Deus. E este é um dos propósitos do livro dos Salmos. Quando você lê o livro dos Salmos, você tem que ter em mente que ele ele tem alguns objetivos e propósitos. Por exemplo, o livro dos Salmos nos ensina como nós devemos orar. Você vê várias orações descritas no livro dos Salmos. O livro dos Salmos, salmo significa cântico. Então o Salmo também nos ensina a adorar a Deus, a louvar o seu nome. Mas algo que todo mundo que lê o livro dos Salmos reconhece, é que ele mostra o caminho da bênção. O Salmo, ele está o tempo todo ali, você vê várias vezes ele voltando a esta ideia do caminho da bênção, o caminho da felicidade, aquilo que todos os seres humanos estão procurando. Você procura isso, você busca isso, você procura ser feliz. Ser feliz na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, na sua vida pessoal, profissional. Todos nós estamos procurando a felicidade. E o Salmo, olha só que interessante, ele está mostrando o caminho para essa tal felicidade. E ele fala que o caminho para essa felicidade, como nós vamos alcançar essa felicidade, ele diz que é pela santidade. É pela santidade. Se você lembrar o que diz lá no versículo 1 do primeiro Salmo, diz que bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele está falando, é feliz, mas o caminho para a felicidade, para a verdadeira felicidade, é andar nos caminhos do Senhor. E é exatamente esse o ensinamento do Salmo de número 128. Ele quer nos ensinar que Deus abençoa o seu povo. Deus abençoa o seu povo, Ele quer abençoar o seu povo, desde que o seu povo o tema e ande em seus caminhos. O versículo começa, dizendo, bem-aventurado, novamente essa expressão feliz, abençoado por Deus, muito, tem a verdadeira alegria, felicidade plena. Este salmo aqui fala, diz, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Em outras palavras, nós poderíamos traduzir da seguinte maneira: olha, presta atenção como Deus abençoa aqueles que o temem. É assim, dessa maneira, que Deus recompensa aqueles que andam nos seus caminhos. É isso que Ele quer mostrar neste salmo. Por isso o tema da mensagem que nós vamos ver nessa noite é sobre as bênçãos do temor ao Senhor. Bom, como disse, no início, este salmo é um salmo de peregrinação que era cantado nas viagens, do povo de Israel, quando eles saíam de sua casa e iam para Jerusalém em ocasiões especiais. Na semana passada,
nós vimos o Salmo de número 127, e por incrível que pareça, os Salmos 127 e 128, eles têm uma ligação muito forte. Eles têm muitas semelhanças, porque no Salmo 127 fala que tudo ao longo da nossa vida depende da provisão de Deus. Tudo depende da graça de Deus na nossa vida. Ele começa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então ele fala, tudo depende de Deus na nossa vida. Nós devemos entender isso, entender a providência de Deus. E logo após ele vai no versículo 3 do Salmo 127, ele vai falar da família. Até mesmo a nossa família, ela depende de Deus. Construir uma família sem colocar o Senhor no centro dela é inútil, porque Ele mesmo dá os filhos, fala que os filhos, que é Deus que constitui essa família para nós dependemos dEle. Então no Salmo 127 nos faz lembrar e nos depender de Deus para recebermos essa bênção e gozar dessas bênçãos. O Salmo 128 faz um caminho semelhante. Ele mostra e nos lembra como que nós vamos experimentar estas verdadeiras bênçãos na nossa vida. E aí ele vai ilustrar no Salmo 128 algumas áreas onde a bênção de Deus se manifesta. Ele fala que é em nosso trabalho, em nosso casamento, com os nossos filhos, e fala na nossa comunidade de fé, que ele usa a expressão aqui, Sião, representando o povo de Deus. O povo de Deus. Então ele fala dessas áreas que Deus nos abençoa. E aí no versículo 1, fala dessa felicidade no temor do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeira observação nesse versículo, além daquelas que eu falei, é que essa felicidade não é para todos. Você vê que ele limita aqui quem irá receber essa felicidade, quem é esse bem-aventurado. Ele fala que é aquele que teme ao Senhor. Ou seja, nós sabemos que nem todos temem ao Senhor, nem todos reverenciam o Senhor de forma afetuosa, mas é apenas aqueles, apenas alguns que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Mas a pergunta que surge é: o que é temer ao Senhor? O que é temer? Se bem-aventurado, feliz é aquele que teme, o que é temer? O que é temer a Deus? Falei um pouquinho no início, mas volto a relembrar. Temer ao Senhor é o admirar, é honrá-lo, é reverenciá-lo, é respeitá-lo de uma forma muito profunda. E essa reverência, afetuosa, profunda, está no coração dos filhos de Deus. E quando há essa reverência afetuosa, que é ligada com o amor, nós chamamos isso de temor. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele vai ter medo de desagradar ao Senhor, medo de desobedecer o seu próprio Pai. Por isso fala temor ao Senhor. É um temor que surge quando nós entendemos de fato quem Deus é. Quando nós entendemos que Deus ele é glorioso, que Deus ele é grande, que o seu poder é infinito, que ele é chamado de todo-poderoso. Quando nós vemos várias figuras onde ele está repleto de glória, quando nós de fato entendemos isso, o temor vem ao nosso coração. Mas não um temor, conforme nós falamos hoje, a fobia, pessoas que têm medo de água, de se afogar, pessoas que têm medo, de algum animal, tem pessoas que têm medo do escuro, e todos esses medos normalmente fazem o quê? Paralisa, impede que a pessoa tenha alguma ação, mas um temor ao Senhor não. O temor ao Senhor nos leva a ter um relacionamento com Deus. E um relacionamento aonde nos incentiva a andar nos seus caminhos. Nos incentiva e nos motiva a fazer
a sua vontade. Não sei se você sabia que temer a Deus nos livra de cometer decisões equivocadas, decisões que podem nos levar à morte. O livro de Provérbios também fala muito sobre o temor ao Senhor. E lá em Provérbios 14, versículo 27, diz o seguinte: o temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Então, temer a Deus nos livra de enrascadas, nos livra de cometer decisões, que pode nos levar à morte. E a Bíblia diz que esse temor, ele não nasce conosco, não está no nosso coração, mas ele é aprendido. E aqueles que aprendem devem ensinar os seus filhos também a temer ao Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, diz assim: não te esqueças do dia em que estivesses perante o Senhor, o teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e eu vos farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendas a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então, o temor do Senhor, o povo de Deus, ele deveria aprender a temer ao Senhor, aprender a ter essa reverência afetuosa. Deus estava ensinando eles como eles deveriam agradá-lo. Deus estava ensinando. Então, o temor ao Senhor, ele é ensinável. Nós que somos pais, devemos ensinar aos nossos filhos como de fato temer ao Senhor. Nós devemos, de alguma maneira, ensinar às próximas gerações esse temor ao Senhor. E quando nós falamos de temor, nós lembramos de alguém, um grande personagem bíblico, Abraão. Abraão foi um homem temente a Deus. Existe uma ocasião da vida de Abraão que Deus lhe faz um pedido. Deus pede que ele ofereça o seu filho, seu único filho, o filho que ele amava tanto, o filho que era a promessa de Deus que havia cumprido na sua vida, o filho que era um sonho para ele. Toda a vida Abraão sonhava em ter um filho. Agora ele tem, agora ele o criou, agora ele tem em seus braços, é a alegria que ele tem todos os dias. E Deus faz o quê? Gênesis capítulo 22 diz que Deus pede este filho. Fala, pegue o seu filho, seu único filho, oferece como sacrifício. Um sacrifício. E neste sacrifício, Abraão deveria então, claramente matar o seu próprio filho. E diz que, nós muito bem conhecemos a história, Abraão faz isso. Ele faz toda a jornada, pega o seu filho, leva para o monte, amarra, coloca a lenha, coloca o seu filho lá deitado, levanta o cutelo. E na hora que ele levanta, o anjo então diz: para, Abraão, para. Não precisa prosseguir mais, não precisa. E aí diz assim, capítulo 22, versículo 12. Então lhe disse, o Senhor: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Deus falou com Abraão: Abraão, eu entendi que agora sim, de fato, você teme a Deus. Qual que era o maior medo de Abraão? Se foi tão difícil, tão custoso, ele receber esta promessa, ter um filho, era algo impossível para ele e para sua esposa. Qual que seria o seu maior medo? Não seria perder este filho? Quantos pais também têm este medo de perder os seus filhos? De algum dia, você ir até a cama do seu filho e encontrá-lo morto, morta. Deus me livre, pastor? Deus me livre disso. Não quero isso não, mas às vezes é esse o maior medo das pessoas. Talvez seria o maior medo de Abraão, perder o seu próprio filho.
Mas na verdade o que Abraão provou aqui, que o seu maior medo era desagradar a Deus. Era de alguma maneira desapontar o seu Deus. E ele então é obediente. Diante da disputa de medos dentro do seu coração, ou eu perco meu filho, ou eu desagrado a Deus. O que eu vou escolher fazer? Há uma disputa dentro do coração dele que há no nosso coração também. Diante das escolhas que nós fazemos, há essa disputa de medos. Ou eu faço isso e preservo a minha vida, ou eu obedeço a Deus. O que nós escolhemos? Abraão escolheu temer a Deus, à custa do seu próprio filho. E você? Você tem procurado, se você olhar para o seu coração hoje, você tem procurado obedecer ao Senhor? Você tem temido ao Senhor em seu coração? Se você olhar para você, eu posso dizer, o seu coração teme ao Senhor? Teme desagradá-lo? Será que é isso que nós vemos, que você vê quando você olha para o seu coração? Meus irmãos, o temor ao Senhor é algo importante, é algo muito importante na nossa vida. Se não fosse o temor ao Senhor, nós não teríamos motivações suficientes para fazer o que é certo. O temor do Senhor nos motiva a não somente tomar a decisão certa, mas também trilhar e andar neste caminho de obediência ao Senhor. Temer ao Senhor é algo bom, meus irmãos. E quando nós entendemos isso, nós lemos aqui, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós vemos que esta pessoa que teme ao Senhor, ela entendeu que Deus é aquele que define todas as coisas na nossa vida. Já parou para pensar nisso? É Deus que define o seu futuro. É Deus que vai definir a sua felicidade aqui na terra. E essa felicidade está nas mãos de Deus. E não somente a felicidade aqui na terra. É Deus que define a sua felicidade eterna. É Deus que vai decidir se de fato você vai ser feliz eternamente ao lado dele, ou será um miserável eternamente. Por isso nós devemos temer ao Senhor. Temer a Deus é algo bom, é algo agradável. Procure todos os dias da sua vida. Amanhã, quando você acordar, procure temer ao Senhor. Vai trazer bênçãos na sua vida. A Bíblia, o Senhor está prometendo, aquele que não pode mentir, está dizendo, você vai ser feliz, muito mais feliz quando você teme ao Senhor. Isso traz vida para o seu coração. E aí o Salmo então continua falando dessas bem-aventuranças, dessas bênçãos que Deus promete àqueles que o temem. E ele fala de algumas áreas específicas. O restante do Salmo ele vai apenas exemplificar esta bênção. Essa bênção, em primeiro lugar, ela é desfrutada e prometida no trabalho. Versículo 2 fala que a primeira bênção desfrutada por aquele que teme ao Senhor é comer, desfrutar de seu trabalho. Seja na sua vida profissional, diz o versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Aqui, obviamente, nós somos uma igreja séria, que observa a palavra do Senhor com muito temor. Então este versículo não está falando que você vai ser rico, não está prometendo aqui riqueza para todas as pessoas, não está prometendo que se eu temer ao Senhor, eu vou ser rico, mas ele está dizendo aqui, a ideia é de um contentamento no trabalho que você realiza. Ele está dizendo aqui que esse contentamento, ou seja, ser feliz com aquilo que Deus te dá, com o fruto do seu trabalho,
independente da quantidade deste fruto, se é muito, se é pouco, ele está dizendo que quando você teme ao Senhor, você trabalha e o que você tem como salário, como recompensa do seu salário, você tem alegria e contentamento em desfrutar. É isso que ele está prometendo. Ele está prometendo essa felicidade. Ele diz: feliz será e tudo te irá bem. Está falando, Deus vai te abençoar na sua vida profissional. Deus vai abençoar o seu trabalho, a ponto de você conseguir suprir as suas necessidades básicas. Como ele fala, né? Das tuas mãos, do trabalho de tuas mãos você vai comer, ou seja, o seu pão de cada dia, aquilo que você precisa para sobreviver, Deus vai sustentá-lo, vai te dar alegria nesse trabalho, independente, né, de qual seja ele, que ele quer é que nós tenhamos temor a ele. E fala que esta bênção de Deus, por isso que eu falei que não é de quantidade, não é quantidade, porque Deus pode dar muito e você ser muito feliz com muito, mas Deus também pode te dar pouco e você também ser muito feliz com pouco. Deus, ele vai dar condições de você se autossustentar. E por que isso? Porque a Bíblia fala que as bênçãos de Deus, ela não traz desgosto. A bênção de Deus, ela enriquece, diz lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. É isso que Deus está prometendo aqui. É que trabalho, Deus vai te prosperar. Ele está falando de prosperidade, sim, mas uma prosperidade que vem acompanhada com contentamento com aquilo que Deus te dá. O livro de Eclesiastes também fala muito sobre esse assunto. E o livro de Eclesiastes, ele ilustra a vida de um homem que tem tudo. Um homem que ele pode fazer qualquer coisa, mas ao mesmo tempo ele não tem nada, porque ele não tem a bênção de Deus. Porque a verdadeira, né, essa verdadeira prosperidade material que Deus dá aos seus servos, aqueles que o temem, né, está incluído também a alegria de desfrutar disso. Então não basta apenas ter, quando Deus dá, Ele também abençoa com esta alegria. Conforme eu disse, não importa se é muito, se é pouco, o importante é que Deus, ele está abençoando, a bênção dele está presente no trabalho, na prosperidade que ele está te dando, e essa prosperidade, ela vem com felicidade, vem com alegria. A pessoa consegue desfrutar plenamente daquilo que Deus te dá. E o crente, ele pode então se alegrar em tudo que Deus dá para ele, em tudo. É isso que esse salmo está mostrando. O crente, ele pode. Não pense que Deus, ele não pode te dar riquezas. Deus pode fazer alguém poderoso, alguém rico, alguém que você vai olhar assim, nossa, mas eu tenho abundantemente. Deus pode fazer isso. E Deus pode fazer isso com contentamento no seu coração. Te dá alegria para você desfrutar. Que não é o caso de muitas pessoas, né? É o caso de muitas pessoas que têm muito, mas acabam tirando a sua própria vida porque não conseguem desfrutar daquilo que eles têm. Eles não conseguem. Eles veem tudo, mas não encontram contentamento naquilo que conquistou. E aqui esse salmo fala: tema a Deus, que Ele pode te dar muito, pode te dar pouco, mas Ele vai te dar contentamento, alegria, feliz será. Você vai ser feliz na sua vida profissional, sua vida material. Então aqui são bênçãos materiais que Deus está prometendo, né, ao seu povo. E essas bênçãos sempre são acompanhadas com o prazer de desfrutar, com alegria. Mas não fala somente dessas bênçãos, né? Ele vai para outra área da nossa vida, a nossa vida familiar. As bênçãos, então, daqueles que temem ao Senhor são derramadas também na nossa vida familiar. Ele está falando que essa vida familiar
que nós teremos aqui essas bênçãos do Senhor e nós teremos um lar feliz. É esta a promessa de Deus. Versículo 3: tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da sua mesa. Nesses versos nós vemos que as bênçãos advindas do temor do Senhor não se manifestam apenas na nossa vida profissional, na nossa vida material, mas essas bênçãos advindas do temor do Senhor, ela também se manifesta na nossa vida familiar, dentro da nossa casa. Observe que ele está dizendo, sempre tem que trazer em mente o versículo 1: tema ao Senhor, porque se temer ao Senhor, Deus promete cuidar da sua família. Olha que maravilha! Deus promete cuidar da nossa família. Ele pinta aqui uma imagem maravilhosa, né? Ele fala, tua esposa no interior da sua casa. Parece que ele está falando com aquele que tinha a responsabilidade de levar a sua família ao Senhor, que sempre era o homem. O homem tinha essa responsabilidade de levar a sua família ao Senhor, de guiar. A aliança era feita com os homens, claro, com toda a família, mas principalmente com os homens. E estava falando, você vai ter uma esposa, e essa esposa ela vai ser frutífera, como uma videira. A videira, né, se vocês não sabem, que traz, né, que vem a uva. Está falando assim, ela vai trazer muitos frutos, falando, né, dessa fertilidade. E não somente isso, fala, né, os teus filhos serão como rebentos, como brotos de oliveira, à roda da tua mesa, trazendo aquela ideia, né, filhos, né, sentados todos para comer, os filhos ali esperando as lições, o aprendizado, filhos submissos. E meus irmãos, quem não quer isso, né? Filhos obedientes, filhos ali disciplinados. É isso que ele está prometendo: fertilidade para a esposa, e não somente fertilidade em gerar filhos, mas a fertilidade e frutificação nas qualidades, né? Uma esposa que está constantemente desenvolvendo as qualidades de bondade, de alegria, de amor. A famosa esposa, né? A mulher virtuosa de Provérbios 31. É isso que Deus está prometendo: eu vou cuidar da sua família, eu vou cuidar da sua esposa, enquanto você está me temendo, eu vou trazer para você felicidade na sua família. E meus irmãos, como isso é importante para nós, né? Todos nós queremos essa felicidade, que o Senhor cuide da nossa família, mas Ele está falando que deve haver temor do Senhor no nosso coração. E aí a pergunta que surge é: o seu lar, a sua família, ela está centrada em Deus? Ela está ali colocando Deus em primeiro lugar? Deus está prometendo cuidar da nossa família, desde que a gente o tema, desde que a gente coloque Ele como centro da nossa família. Como que é colocar o centro de forma prática? Como eu coloco Deus no centro da minha família? Você lembra que eu falei que o homem tinha essa responsabilidade, na época, de guiar a sua família para os cultos, para a adoração ao Senhor? É a mesma coisa. O homem tem que ser o líder da casa, o sacerdote da casa. E ele deve falar: não, agora é o momento de nós orarmos. Agora é o momento de nós termos o nosso culto doméstico. Não vamos cultuar a Deus aqui. Nós vamos orar, nós vamos ler a palavra, nós vamos à igreja, nós vamos temer ao Senhor, nós vamos buscar a Deus. O homem é responsável por puxar, por incentivar a sua família a buscar a Deus. Isso é colocar Deus no centro de todas as coisas. Centro de todas as coisas, como Jesus mesmo disse, né? Buscar em primeiro lugar, em prioridade, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Você vê que há sempre essa relação com o salmo que nós estamos lendo. Temer ao Senhor, buscar o reino de Deus e a sua justiça, tem significados bem semelhantes, parecidos, e com promessas também semelhantes. Deus promete abençoar aquele que o busca, abençoar na sua família, na sua casa. Mas vamos então para os últimos versículos,
Vamos ver como esse temor, então, ele se manifesta também nos abençoando na nossa vida, durante toda a nossa vida e também na nossa igreja. O versículo 4, o salmista, ele está nos chamando a atenção. Sempre que você vê essa pequena palavra, eis, é como se ele estivesse dizendo assim, vejam, prestem atenção. Ele está trazendo aqui, é como se ele colocasse um holofote para aquilo que virá. Ele está dizendo, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Em outras palavras, vejam só, prestem atenção, como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Em outras palavras, vale a pena servir a Deus. Servir a Deus é coisa boa. Servir a Deus, você não vai se arrepender em servir a Deus, você não vai se arrepender em entregar a sua vida a Deus, em cumprir os seus mandamentos, em andar nos seus caminhos. Você não vai se arrepender, vai valer a pena. Vai valer a pena. E aqui já há uma grande aplicação para a nossa vida, né? Nós, muitas das vezes, colocamos ali na balança, será que vale a pena buscar a Deus? Será que vale a pena andar nos seus caminhos? Será que vai valer a pena? Porque no momento eu só vejo regras, só vejo obediência, só vejo que eu tenho que andar certo, correto, ele só exigindo, mas quando viram as bênçãos? Olha aqui elas estão aqui, elas estão como promessas de Deus para a sua vida. Deus está prometendo te abençoar, Ele está mostrando aqui com todas as letras, pintando na nossa frente. Olha só, presta atenção, vale a pena servir a Deus. Veja como Deus abençoa aqueles que o servem, aqueles que o temem. E aí ele continua, né? E aí toda essa promessa de bênção na vida material, na família, ela é reafirmada no versículo 5. E não somente isso, ele mostra outras bênçãos, ou seja, ele agora vai expandir essas bênçãos na família. Ele vai falar, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. E o versículo 6 é maravilhoso, né? Veja os filhos dos teus filhos, os seus netos, paz sobre Israel. É isso que Deus está prometendo, né? Que essa grande felicidade de poder ver os seus netos. Isso é uma bênção de Deus. Você tem netos, você vê, se Deus te deu a capacidade, te deu tempo de vida para você ver os seus netos, é a promessa de Deus aqui se cumprindo. Deus está te dando tempo para você, isso aqui é a bênção de Deus se manifestando sobre a sua vida. Isso é maravilhoso. Mas interessante que quando nós olhamos aqui, né? Aí você fala, nossa, tem esposa que produz muito, filhos ali, bastante filhos, né? Ele vai falar, né, sobre trabalhar e ter contentamento. Parecem coisas distantes, né? Parece que eles valorizavam coisas diferentes da gente. Só parece, né? Naquele tempo, de fato, ser alguém feliz, ser alguém abençoado, era alguém que tinha, né, uma esposa que podia dar filhos, era alguém que tinha bastante filhos, era alguém que tinha ali a sua terra, e aí comia o fruto da sua terra, e não passava necessidade. Era alguém que, né, constantemente, salmos de peregrinação, que faziam as suas viagens, viam, né, sempre o povo de Deus indo adorar ao Senhor, viam, né, Deus prosperando o seu povo, e ele fala assim, alguém que tinha uma vida longa. Isso era a felicidade para eles. E não mudou no decorrer do tempo. Nós também, né? Você vê que as pessoas também, né, elas estão procurando ser felizes na sua área profissional. Todo mundo quer, de alguma maneira, trabalhar e ganhar algo que de fato o satisfaz. Ter uma carreira de sucesso. Todo mundo quer formar uma família. Todo mundo quer alguém. Todo mundo quer estar com alguém. Todos querem viver para ver as próximas gerações. Você vê o grande esforço de toda a ciência, né? É prolongar cada vez mais a vida do ser humano, porque ninguém quer morrer, ninguém quer ficar velho. E aqui ele está falando que é isso que todo mundo quer, é isso que todo mundo busca, todo mundo quer participar de alguma comunidade, é isso que está no coração das pessoas naquele tempo e também está hoje, todos querem isso. E é isso
tudo que é prometido àqueles que temem ao Senhor. São estas bênçãos, né? Aqueles que amam, aqueles que procuram de alguma maneira, de todas as maneiras, andar nos caminhos do Senhor, viver em obediência, observar os mandamentos do Senhor. Se observando também para a nossa atualidade, nós vemos que não é todo mundo que quer isso. Não é verdade? Não é todo mundo. Quando você olha para as pessoas do mundo, quando você olha para as pessoas que não servem a Deus, e você fala com ela, não, porque você tem que temer ao Senhor, você tem que buscar a Deus, você tem que obedecer e andar nos seus caminhos. O que seus amigos falam? O que eles falam quando você fala assim, não, eu sou crente, eu não posso fazer essas coisas. Eu não posso ter relação com o meu namorado, com a minha namorada, eu tenho que andar direito, eu tenho que viver, não, eu tenho que ir para a igreja. Você não está entendendo que eu tenho que ir para a igreja? O que seus amigos falam? Normalmente, as pessoas do mundo debocham. Eles não têm algo, eles não conseguem encontrar o quê? Uma alegria em fazer essas coisas, alegria em amar a Deus, obedecer a Deus, alegria de estar na igreja, alegria de estar entre os irmãos. Eles não conseguem encontrar essa alegria na adoração a Deus. Eles não conseguem encontrar isso. E aí, o que nós vemos? Nós vemos que o que eles estão fazendo é apenas buscar os seus próprios desejos e prazeres. E eles buscam. Uns entram numa carreira, num caminho, e estão ali trabalhando, se esforçando, estudando, não estão indo na festa, não estão em lugar nenhum, mas eles querem, estão trabalhando para alcançar uma carreira, mas esquecem do principal, do temor ao Senhor. Esquecem de ler o Salmo 127, se o Senhor não edificar, é em vão, é inútil levantar muito cedo, dormir tarde, é em vão. Buscar todas essas coisas sem o Senhor, sem o temor de Deus, sem a bênção de Deus é vã, e o mundo está fazendo isso. Resultado? Tanta gente com depressão, tanta gente se suicidando, tanta gente com infelicidade no casamento, na sua carreira, trabalha porque tem que trabalhar, não tem satisfação no seu trabalho, não consegue desfrutar das coisas. Esse é o resultado. E aí surge a pergunta, e você? O que você quer? Você quer seguir por este caminho? Você quer trabalhar, conquistar, estudar e chegar lá na frente e falar, consegui. Aí você vai olhar, há um grande vazio dentro do meu coração. Porque eu abandonei aquilo que era prioridade. Ou de outra maneira, você quer conquistar e fazer sua família, ter muitos filhos, ter ali uma família, uma esposa abençoada, um marido abençoado, e aí de repente você olha e fala, mas não tem tanta alegria nessa família, não tem tanta alegria na minha vida. E Deus está prometendo aqui esta alegria, essa satisfação para aqueles que o temem. Então, concluindo essa mensagem, meus irmãos, nós vimos hoje o quão importante é temer ao Senhor, como isso deve fazer parte da nossa vida. Deus, Ele promete de fato nos abençoar com bênçãos materiais. Você vê aqui que são bênçãos materiais. Ele não somente promete nos abençoar com bênçãos espirituais, como muitos fazem, e às vezes a gente corre o risco de cair nesse erro, Não, Deus só me abençoa espiritualmente. É esse o Deus que me abençoa. Ele só perdoa os meus pecados, Ele me dá o Espírito Santo, me justifica, me abençoa com a reconciliação. Não, Ele só faz isso. Neste salmo nós vemos que não, que Ele também abençoa com bênçãos materiais. Nosso Deus é poderoso para nos abençoar espiritualmente e poderoso para nos abençoar materialmente. Só que essa prosperidade que Ele nos dá, junto Ele traz o contentamento para desfrutarmos destas coisas. Esta é a maravilha, é essa a grande diferença. Essa é a grande diferença. Então hoje nós somos desafiados, meus irmãos, nestas áreas, a olhar para a nossa vida
e falar: de fato, eu tenho temido ao Senhor? Eu tenho temido? Eu tenho visto essa prosperidade do Senhor? É isso que eu quero para a minha vida? Se sim, busque ao Senhor. Mas talvez você esteja pensando: mas eu temo ao Senhor. E às vezes eu não vejo isso. Eu não vejo essa grande alegria. E meus irmãos, isso é verdade também. Não posso deixar aqui de falar que todas estas bênçãos são verdadeiras, fiéis, mas nem todos aqueles que temem ao Senhor desfrutam destas bênçãos. Se não fosse assim, nós não teríamos aí na história da igreja cristãos perseguidos, cristãos não tendo onde morar, tendo aí suas famílias sendo presas e mortas, torturadas. Se não fosse assim, nós não veríamos Jó. Tinha tudo. Deus vai lá e tira. Deus permite que Jó perdesse todas as coisas que ele tinha. Só sobrou a mulher, até mesmo a saúde. E por que tudo isso? Por que Deus às vezes permite? Por que Deus permite essas coisas, sendo que o que Ele promete para aqueles que andam fielmente nos seus caminhos são bênçãos, são prosperidade? Por que Ele faz isso? Deus chama isso de provação. Nós passamos por provações. Já viu que quando tudo está bem na nossa vida, nós não oramos o suficiente? Quando as coisas estão todas sob controle, a gente até dá uma relaxadinha. Deixa eu... Tá tudo sob controle, tá tudo bem. Mas quando algo acontece na nossa vida, quando o Senhor nos prova, quando saúde, quando a prosperidade não vem, quando as contas aumentam e o dinheiro não tem dinheiro para pagar os boletos, quando as portas de empregos não se abrem, quando tudo isso acontece e o Senhor permite, é porque Ele está moldando o nosso coração, está moldando o nosso caráter. Ele está nos provando. Porque normalmente é nesse momento que nós oramos mais, que nós buscamos mais, que nós nos dedicamos a Ele mais. Então, lembre-se disso. Essas bênçãos são promessas. Nosso Deus não fala em suas promessas. Mas talvez algumas delas você não vai desfrutar nesta vida. Talvez só quando o Senhor Jesus voltar. Mas elas são promessas que você deve buscar. São promessas que você deve olhar e falar: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ter um lar feliz. Eu quero ter prosperidade, felicidade, alegria material na minha vida profissional. Senhor, eu quero. Eu quero tudo isso aqui deste salmo. E como eu quero isso, eu vou temer o Senhor. Eu vou buscá-lo. Eu quero essas promessas. Que Deus nos abençoe, que Deus te guarde, te fortaleça, que você possa andar firme, temendo ao Senhor. Vamos orar?